Lotário III, a cisma anacletina. Após a morte do Henrique V da Germânia, que não deixou herdeiro, o Lotário de Suplemburgo, Lotário III, filho de Gerardo de Suplemburgo e Edwige de Formbach, foi eleito como o novo imperador. O Gerardo pertencia à alta nobreza da Saxônia e também era um opositor do imperador Henrique IV e morreu em batalha combatendo o exército real, quando o Lotário ainda era recém-nascido. 5 anos depois da morte do Gerardo, a sua esposa Edwige, ela se casou novamente com Teodorico II de Lorena. Em 1106, quando o Duque Magno da Saxônia morreu, sem deixar herdeiro masculino, o Henrique V ele elegeu o Lotário ao Ducado da Saxônia. O Magno ele tinha 2 genros, o Henrique o Negro, que era da dinastia de Guelfo, e o Otão de Ballensted, que era da dinastia Oscaniana. E o Henrique ele não queria fortalecer nenhuma dessas 2 dinastias. A intenção do Henrique V era limitar a influência dos 2 outros candidatos. E por isso ele elegeu o Lotário. No entanto, o Lotário ele acabou se fortalecendo na política saxã. Ele herdou da sua avó materna o condado de Hildesheim e da sua sogra um território em Brunswick, e estendeu sua autoridade ducal. Também conquistou outros territórios ao leste de Hamburgo. E em pouco tempo ele transformou-se num grande líder da Saxônia. E em 1115 ele entrou num conflito em Weifelshoek, próximo a Mansfeld, com o exército imperial, e foi vitorioso. E em 1123 ele aumentou a sua autonomia no controle imperial e entregou a marca de Lusácia a Alberto I de Brandemburgo, e também a marca de Meissen a Conrado de Wettin. E quando o Henrique V morreu, em 1125, ele não deixou herdeiros masculinos. O Lotário ele foi eleito e também reteve o Ducado da Saxônia, o qual o tornou o núcleo do reino. O Lotário ele já tinha mais de 50 anos e assumiu como o Lotário III. Na verdade, o Henrique V ele tinha um sobrinho, o Frederico II Hohenstaufen, que era duque da Suábia. Disputaram com o Lotário o Leopoldo III da Bavária, da casa dos Babenberg, e também o Frederico II da Suábia. Mas o Lotário ele teve o apoio do Adalberto de Mais. Mas os nobres germânicos não estavam satisfeitos com a forma que o Henrique V, seu pai também, conduziram as políticas eclesiásticas, e isso pesou muito nessa decisão. Além de tudo, o Frederico II Hohenstaufen ele era um sálio. O Lotário ele também era. O Lotário já tinha uma idade avançada para a época. Ele tinha mais de 50 anos e não tinha descendentes masculinos. E, portanto, ele não teria a pretensão de estabelecer uma dinastia própria. Ele ainda era um opositor ferrenho do Henrique V, por conta dessa sua ligação com a igreja, O Lotário II ele tinha um grande aliado, que era o Adalberto I, que era arcebispo de Metz, que também havia sido um ferrenho opositor do Henrique V e era inimigo mortal dos Hohenstaufen. Não apenas politicamente, mas também tinha as questões territoriais envolvidas e tal.
e acabou conseguindo as insígnias imperiais com a Matilda, que era a viúva do Henrique V, e articulou com os príncipes e tal. E também havia observadores, né, estrangeiros, e entre eles o abade francês de Saint-Denis, o abade Suga, que era o mentor de Luís VI e de Luís VII. E em 13 de setembro de 1125, o Lotário III foi coroado rei pelo arcebispo Frederico de Colônia, em Aachen. A princípio, o Frederico II, Hohenstaufen, aceitou a eleição do Lotário III, mas pouco tempo depois ele se recusou a entregar as terras da coroa ao novo rei. Uma campanha militar contra ele aconteceu em 1127. E mais tarde, o irmão mais novo do Frederico II, o Conrado, que era duque da Francônia, com o apoio de alguns nobres, ele tentou dar um golpe e buscou apoio dos lombardos e chegou até a ser coroado em Monza como o rei da Itália pelo arcebispo de Milão. Também tentou tomar Matilcrinas e se proclamou herdeiro do Henrique V. Mas o seu golpe ele foi mal sucedido, porque não teve o reconhecimento dos vassalos e ele foi obrigado a recuar. Nesse meio tempo, o Papa Honório II morreu e a disputa pelo trono papal se deu entre duas famílias, os Frangipane e os Sperliones. O Inocêncio ele era ligado às novas ordens, como os cistercenses, também os presmostratenses, que eram ligados ao Santo Agostinho, e os cânones regulares, que representavam uma forma de monasticismo mais moderna. O Anacleto era ligado aos reformistas, da Ordem de Cluny, também os gregorianos, enfim. O Gregório Papareste foi eleito em 1130 como Papa Inocêncio II. O Inocêncio II, que foi Papa de 1130 a 1143, era cardeal da Igreja de Santo Ângelo. Ele foi eleito por uma maioria dos cardeais mais jovens, né, em uma reunião no convento de Santo André. Quando alguns cardeais que não participaram dessa eleição souberam, eles não aceitaram o resultado. E no mesmo dia, eles se reuniram na igreja de São Marcos e elegeram o cardeal Pietro Perloni, que adotou o nome de Anacleto II. Nenhum dos dois foram eleitos em Roma, na Basílica de São Pedro. Os dois papas eles foram consagrados no mesmo dia. O Inocêncio ele foi levado para Roma, onde o Emerico o consagrou na igreja de Santa Maria, em Campo Vistino. O Anacleto ele também foi consagrado no mesmo dia, na Basílica de São Pedro. E o resultado disso foi um cisma de 8 anos. No início, o Anacleto ele tinha mais ligações políticas em Roma e o apoio de Rogério II, o rei normando, que por sua vez foi reconhecido por Anacleto como o rei da Sicília em 1130. O Roger II ele era filho do Roger, irmão do Robert, um cara que fez a diferença na conquista do sul da Itália. Os normandos eles haviam chegado no sul da Itália. O sul da Itália ele era disputado por 3 civilizações: pelo Império Bizantino, que se estendia do sul da Itália até as fronteiras da Armênia, ao leste, e os muçulmanos, que dominavam o sul do Mediterrâneo, e também os italianos do sul da Itália. E esses 3 grupos eles lutavam pela supremacia e acabaram dilacerando o sul da Itália, né, com essa guerra. Os normandos eles foram solicitados para lutar contra os bizantinos e contra os muçulmanos, e visitaram o Monte Gargano, e quando chegaram por lá, pelo sul da Itália, eles gostaram do que viram, porque o clima também, as planícies férteis,
tinha muita fartura de frutas e tal, enfim. E os normandos, eles se uniram em batalha contra os bizantinos. Eles tinham uma cavalaria bem equipada, também bem treinada, bem armada e tal. E conseguiram várias façanhas, né? Diversas vitórias. E em 1030 eles se estabeleceram e montaram um assentamento independente, né? Um assentamento normando. E aos poucos foram chegando cada vez mais normandos, né? E povoando essa região. Entre esses imigrantes chegaram ao sul da Itália, chegou também o Robert Guiscardi e seus irmãos, que era filho de um fazendeiro, né? Um pequeno fazendeiro, que tinha uma pequena posse de terra e também tinha 12 filhos. O Robert, ele se estabeleceu numa região montanhosa da Calábria, chamada Escribla, e também liderava um pequeno grupo. Daí, ele e o seu grupo passaram a saquear as zonas rurais, onde era dominado pelos bizantinos. O Robert, ele era um grande estrategista, muito bom guerreiro também. Um cara muito inteligente também, muito safo, né? Tanto que o seu apelido era o Astuto. Tem um episódio em que ele queria saquear um mosteiro e não conseguia entrar. Então ele mandou um dos seus soldados, um dos seus homens, se fingir de morto. E falou lá para os monges lá que precisava velar o defunto. E os caras acabaram botando o cara para dentro para velar. E de noite o cara saiu do caixão e abriu as portas lá do mosteiro. E eles entraram e saquearam. E 7 anos após a chegada do Robert Guiscardi ao sul da Itália, os bizantinos eles viviam com medo dos ataques constantes dos normandos. E por isso eles procuraram a ajuda do Papa Leão IX, né? Que era o líder espiritual dos normandos. O Papa também ele não estava muito satisfeito com os normandos, que viviam saqueando as abadias, as igrejas, e queimando e tal, saqueando. E o Papa acabou fazendo um acordo com os bizantinos em 1053 e acabou fazendo uma aliança com os bizantinos. Reuniu uma tropa, né, no sul da Itália. Também trouxe mercenários da Suábia. Segundo algumas fontes, esses caras eles usavam uma espécie de uma espada larga que era capaz de cortar um homem no meio. E o Papa ele veio encabeçando o exército, veio na frente com seu cavalo e tal. E os normandos, por sua vez, também reuniram seus homens e tal, e ainda tentaram negociar com o Papa e tal, para não haver uma batalha contra o Papa. Mas os normandos acabaram sendo hostilizados pelos aliados do Papa. E sob o comando do Robert, eles interceptaram o Papa na antiga cidade romana de Civitale. E, segundo Guilherme de Puglia, os italianos eles fugiram e os aliados do Papa foram aniquilados pelos normandos. O Papa ele fugiu para Civitale, mas foi perseguido pelos normandos e capturado. E só foi libertado 9 meses depois, até que ele reconhecesse a vitória dos normandos, né? E eles libertaram o Papa depois desse tempo, e pouco tempo depois ele acabou morrendo. A partir daí, então, o Robert ele passou a conquistar cidade após cidade. E em 1071, ele capturou a última fortaleza bizantina, a cidade de Bari. E a partir daí, o sul da Itália pertencia aos normandos. O Robert Guiscardi ele tornou-se um dos líderes mais poderosos da Europa e também mais rico. E passou a olhar para a Sicília. A Sicília ela havia sido conquistada pelos islâmicos e era uma fortaleza muçulmana há mais de 250 anos. E nesse tempo o Papa era o Nicolau II. Ele queria também conquistar a Sicília, né?
ou pelo menos expulsar os muçulmanos dali, e acabou fazendo um acordo com os normandos, onde os normandos eles lutariam com a bandeira papal, tal, em nome de Deus, em nome da igreja, e fizeram uma espécie de guerra santa. E o Robert ele lutou com a bandeira papal, uma guerra extremamente violenta, né? E durante 3 anos os normandos eles saquearam em nome de Cristo, né? Eles invadiram cidades e tal. Porém, essa conquista não foi muito fácil, mas eles conseguiram. Mas em 1064 eles conseguiram chegar à fronteira da capital siciliana, a grande cidade muçulmana de Palermo. Eles acamparam no Monte Turantino, que ficava fora da cidade, o que, segundo alguns historiadores, foi um grande erro de estratégia, né? E nesse local ele tinha um monte de aranha venenosa, né? Umas tarântulas, que mordia lá os caras e ficavam todos inchados. Tinha que botar uma panela quente em cima, além da resistência muçulmana, né? E eles acabaram batendo em retirada. Mas em 1068 eles atacaram os muçulmanos novamente e conseguiram o êxito numa batalha perto de Palermo, liderados pelo irmão do Robert, o Roger. O Roger ele também era um homem feroz, também, bom guerreiro e meio malvado, também meio ruim. As fontes dizem que os caras usavam pombo para mandar mensagens, se comunicarem com outras pessoas fora da cidade, que eles estavam familiares, essas coisas assim. E ele começou a aterrorizar. Mandava mensagem dizendo que os caras tinham morrido, que ia matar a família dos caras. Ele começou a usar esses pombos para aterrorizar a família dos caras, ia cortar o pescoço, cortar a cabeça, enfim. E em 1072, eles acabaram conquistando a cidade de Palermo. Em 1130, os normandos eles unificaram o sul da Itália e também a Sicília. E durante essa controvérsia entre os papas, né, o Anacleto II ele coroou o sobrinho do Robert, filho de Roger, como o Roger II, rei da Sicília, em 1130. O maior defensor do Inocêncio era o Bernardo de Claraval, que acabou persuadindo o Luís IV da França e o Henrique I da Inglaterra. E o Inocêncio ele acabou fugindo para a França e foi conquistando aos poucos o reconhecimento dos nobres, também dos reis, exceto da Escócia e da Aquitânia e também do sul da Itália. Ele conseguiu o apoio também do imperador Lotário III, que tinha sucedido o Henrique V como imperador, em troca de sua coroação. O Bernardo de Claraval era um monge francês. Ele nasceu no castelo de Fontaine e pertencia a uma família nobre de Borgonha. Estudou na escola de Châtillon-sur-Saône, uma escola canônica. E era um homem culto e também dado à literatura, enfim. E após a morte da sua mãe, em 1112, ele entrou para a abadia de Cister. Mais tarde, ele fundou uma nova casa, com outros 30 monges, no Vale de Langres, chamado Vale Claro, ou Claraval, o qual ele liderou por cerca de 40 anos, onde as regras dessa ordem, desse mosteiro, eram umas regras duras, penitências, orações, também trabalhos manuais. Porém, teve uma incrível expansão e atraiu inúmeros jovens de diversas partes da Europa, pelotando o mosteiro. Daí expandiu, fundando outras casas pela Europa, chegando a 165 mosteiros. Bernardo era um homem extremamente culto e bem preparado, retórica, oratória, enfim. Sua influência também na política
ela marcou de forma definitiva no Ocidente medieval. Bernardo é autor de diversos escritos, poesias, livros, orações, entre eles o Salve Rainha, o qual ele era um grande devoto de Nossa Senhora, e também escreveu as regras para a Ordem dos Templários. Ele era um brilhante orador e um profundo conhecedor da Bíblia, e se envolveu em controvérsias como a Cisma Papal de 1130, o qual ele apoiou o Papa Clemente II. E, em troca, o Papa desobrigou a sua ordem de pagar aos cluniânicos um imposto que eles pagavam tal. E isso gerou uma discussão de 20 anos. Os monges de Cister eram conhecidos como os monges brancos. E, de certa forma, eles se rivalizavam com a casa de Cluny, os cluniânicos, os monges negros. Ele também foi recrutado pelo Papa para convocar a Segunda Cruzada, que foi uma verdadeira catástrofe. Organizou concílios e foi, sem dúvida, uma das figuras mais marcantes da Ordem de Cister. Também ajudou a Igreja na perseguição dos hereges. Ele também denunciou Pedro Abelardo, que acabou sendo condenado pelo Papa Inocêncio II em 1141, por pressão do Bernardo de Claraval, e morreu pouco tempo depois, em 1142. O Pedro Abelardo, ele era um contestador e tal, e filósofo, teólogo, escritor também, da Escola Catedral de Notre Dame, Paris. Inclusive tem uma história muito bonita dele com uma amada, né, chamada Heloísa. E tem um filme que relata essa história, um filme chamado Em Nome de Deus, dirigido por Liv Donner, com Derek DeLint e Kim Thompson. Filme bonito, inclusive minha esposa adora. E conta a história de Bernardo e Heloísa. O Pedro Abelardo, ele e uma aluna chamada Heloísa se apaixonam e tal, e viram amantes. Ela acaba engravidando e o tio da Heloísa, que era um clérigo, quando descobre, ele manda castrar o Pedro Abelardo e manda a Heloísa para o convento de Santa Maria de Argentu. E ela deu à luz ao seu filho, o menino, chamado Astrolábio. E o Abelardo, ele também tornou-se monge e acabou construindo uma escola mosteiro ao lado do convento onde estava a Heloísa. E os dois, eles não podiam se falar, mas trocavam cartas apaixonadas. O Pedro Abelardo, ele morreu em 1142, como falei. E a Heloísa mandou construir um grande sepulcro em sua homenagem. E após a Heloísa morrer, conta-se que ao abrirem a sepultura do Abelardo para depositarem o corpo da Heloísa, encontraram o corpo do Abelardo intacto e de braços abertos, esperando a chegada de sua amada. Enfim, o Bernardo de Claraval, ele morreu aos 63 anos, em 1153, e foi canonizado em 18 de julho de 1174, pelo Papa Alexandre II, e também nomeado doutor da Igreja pelo Papa Pio VIII. O Lotário, ele convocou um sínodo no dia 4 de julho de 1132. E no sínodo em Reims, o Inocêncio condenou o Anacleto. E em 1133, o Lotário enviou um exército para Roma. E ele, chegando lá, o Anacleto conseguiu se esconder, se proteger e tal. E ele não conseguiu depor o Anacleto. O Lotário e sua esposa, Richenza, eles foram coroados imperador e imperatriz em Roma. E foi coroado pelo Papa, de forma que ele aceitou a subordinação ao Papa. E logo depois da retirada do imperador, o Roger II expulsou Inocêncio II de Roma. E o Bernardo de Claraval, ele exigiu do Lotário que intervisse, e uma nova expedição a Roma foi feita pelo imperador. O Bernardo de Claraval, ele havia mediado o conflito entre o Lotário e os Hohenstaufens.
onde o Frederico ele se manteve duque da Suábia e o Conrado duque da Franconia. O Lotário ele partiu com o seu exército e também acompanhado do seu genro, o Henrique o Soberbo, que comandava a cavalaria. Essa expedição ela durou até 1137 e acabou subjugando o Roger II, mas quando ele retornou, em 4 de dezembro de 1137, ele morreu no caminho de volta, próximo a Hout, no Tirol. E os normandos eles retomaram as suas posses. Em 1138, o Anacleto II morreu. Em seu lugar foi eleito Vítor IV, em 1139. E não demorou muito, ele renunciou. E o Inocêncio ele voltou a Roma e foi reconhecido como o único pontífice. Em 1139, ele convocou o Concílio de Latrão, que anulou todos os atos do Anacleto II. E também confirmou a legislação reformistas anteriores. Proclamou o 10º Concílio Ecumênico, do qual participaram mais de 1000 bispos e abades. O segundo Concílio de Latrão, em 1139, ele retificou a sua eleição, mas ele teve que reconhecer o Rogério II como rei da Sicília. O Inocêncio ele não conseguiu continuar as obras da reforma, devido a essas batalhas políticas e também esses conflitos com o Anacleto. Enfim, ele morreu em 24 de setembro de 1143, em Roma, e foi sucedido por Celestino II, que foi Papa de 1143 a 1144. É mais ou menos isso aí. Eu vou ficando por aqui.